Bom dia, primeiro ano. Vamos para mais uma aula, que é a continuidade da nossa aula passada. O objetivo da aula de hoje é apontar os principais acontecimentos que levaram à crise do sistema feudal. E aí vocês podem acompanhar essa aula pelas páginas 182 a 187 do livro de vocês, ok? Gente, essa aula vai ser sobre a Baixa Idade Média. Então, na nossa primeira aula, a gente viu sobre a Alta Idade Média, que foi esse período de transição da Idade Antiga para a Idade Média, crise do Império Romano, formação dos reinos germânicos, né, que foram as invasões dos bárbaros. E aí eles levaram 500 anos para desenvolver uma nova forma política, econômica, social. E aí nós tivemos a formação do feudalismo, né, que é o sistema feudal. E aí na aula passada eu expliquei para vocês sobre os feudos, o que era um feudo, como que se desenvolvia, né, se desenrolava um feudo. O feudo também era marcado por três grupos, que era o clero, a nobreza e os servos, né, os camponeses. E aí cada um tinha o seu papel. Era uma política descentralizada, porque uma vez que o senhor feudal, né, de toda a terra, ele distribuía parte de sua terra para outros nobres guerreiros, né, para que eles pudessem plantar, né, utilizar a terra para o plantio, porque eles sobreviviam disso, e também em troca de segurança militar em caso de guerra, em caso de invasões. O que acontecia? Quando ele cedia essa terra, a pessoa que recebia, né, o vassalo que recebia essa terra, ele se tornava o senhor feudal desse feudo, e aí havia uma descentralização política. Ou seja, como se fosse hoje, nós temos o presidente da República e os governadores. Então, a política brasileira ela é descentralizada, dividido, o poder ele é dividido, ele não está concentrado nas mãos de um só, como numa monarquia, por exemplo. E aí, né, com tudo isso, nós tivemos aí também a Baixa Idade Média, ou seja, a Baixa Idade Média é marcada por esse declínio, né, do sistema feudal. E aí eu vou explicar para vocês, né, o que aconteceu com o feudalismo para que ele entrasse em crise, ok? E aí, com isso, a gente vai ter o fim do feudalismo, né, do sistema feudal e início do capitalismo comercial. Bom, então, nós temos aqui os antecedentes gerais. A partir do século XI, a Europa passou a viver um período de relativa tranquilidade social e crescimento populacional. A expansão econômica tornou-se inevitável. Os limites impostos pelo sistema feudal começaram a ser rompidos, ou seja, porque o sistema feudal era o quê? Eram divisões de terras, eram vários feudos, como se fossem fazendas, era autossuficiente, tudo que eles produziam ali era para sua subsistência e eles viveram dessa forma por muitos anos. Só que as invasões de outros povos acabaram e com isso também teve um período de fim das guerras. E aí houve um crescimento populacional. E aí tudo isso começou a desencadear num processo de transformação do feudalismo, do sistema feudal. E aí as cruzadas reabriram o Mediterrâneo aos europeus, o comércio ganhou impulso e as cidades cresceram. As cruzadas, gente, foi um movimento liderado pela Igreja Católica e era representado pelos cavaleiros templários. E aí eles se lançavam, né, em várias regiões para acabar com o islamismo, que era uma nova religião que tinha surgido, e aí eles tinham esse objetivo, né, acabar com os muçulmanos e tudo. E aí com isso o que aconteceu? Os europeus abriram o Mediterrâneo e também essa questão de rotas, né, comerciais. Aí eles tiveram o contato com o comércio lá no Oriente Médio. E aí o que aconteceu? O comércio ganhou impulso e as cidades cresceram, ou seja, começou um novo processo aí, né, de comércio na Europa e também das cidades. A galera estava começando a sair dos feudos e migrar para as cidades.
Nem mesmo as crises do período medieval conseguiram deter as transformações que vinham ocorrendo. E aí as fases da Baixa Idade Média. Nós tivemos a primeira fase, entre os séculos XI a XIII, caracterizada pelo processo de expansão de diversos setores da vida na Europa Ocidental. Entre as transformações que revelam essa expansão, podemos citar ampliação das culturas agrícolas, renascimento comercial e urbano, surgimento e fortalecimento da burguesia. A segunda fase foi marcada nos séculos XIV e XV, marcada por um processo de depressão na Europa Ocidental, decorrente das crises econômicas, política e religiosa que serão estudadas mais à frente. E aí os acontecimentos dessas transformações ocorreram nessas duas fases e desencadearam um processo de decadência do feudalismo. Então, essa primeira fase, certo? Que foi marcada pela expansão de diversos setores da vida da Europa, o que acontece? Com o crescimento, certo? Da produção agrícola, as pessoas começaram a fazer comércio nas feiras, nos arredores dos feudos. E aí, nessas feiras, eles, né, faziam essas trocas por meio de escambo, e a galera que viajava, né, ela trazia moeda. E aí foi quando começou a surgir a moeda de troca. Então, a pessoa podia dar uma moeda em troca quando ela queria um produto. E aí, com isso, o que aconteceu? Essas feiras cresceram e se tornaram cidades. Aí a galera começou a migrar para as feiras. E aí, com isso, o que aconteceu? Essas cidades eram chamadas de burgos, e as pessoas que moravam nas cidades, nos burgos, eram os burgueses. E aí nós vamos ter a formação de um novo grupo, que é a burguesia, os comerciantes, ok? Então, o que aconteceu? Eles começaram a utilizar novos instrumentos na agricultura. Uma delas é a charrua, máquina de remexer a terra puxada por bois ou cavalos. E isso facilitou demais a agricultura. E aí eles começaram a produzir em larga escala, certo? E aí, com isso, o excedente eles começaram a vender nas feiras. A ferradura, né, era um instrumento utilizado para proteger o casco do cavalo em terrenos ásperos. E o moinho d'água era um equipamento usado para moer cereais e azeitonas, acionar foles, quebrar minérios, etc. Milhares de moinhos d'água foram construídos na Europa, substituindo assim a força humana pela força hidráulica. Então, eles começaram a desenvolver várias técnicas avançadas e isso, assim, foi um ganho muito grande para a agricultura e um aumento na produção gigantesco. E aí, o renascimento do comércio e do artesanato. Então, houve um renascimento do comércio, porque ele tinha sido apagado por conta do feudalismo, a galera migrou para o campo, né, que foi num processo de ruralização, e aí com esse ressurgimento das cidades e do comércio, houve esse renascimento comercial. Nesse cenário de expansão, houve crescimento demográfico por toda a Europa. Crescimento demográfico nada mais é do que crescimento populacional. Observemos na tabela a seguir o crescimento da população europeia entre os séculos XI e XIII, na área que hoje compreende a Itália, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Holanda, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Então, nós temos aqui, até o ano 800, tinham 18 mil habitantes naquelas regiões. No ano 1000, 22 mil habitantes, e por aí vai, até que chegou a 50 mil habitantes. Então, houve um crescimento populacional exorbitante na Europa nesse período. E aí, os fatores que explicam a melhoria do comércio. Houve uma melhoria dos meios de transporte, um desenvolvimento do artesanato urbano, maior contato com os povos europeus e as feiras, como eu falei para vocês. Então, gente, como a Europa
estava vivendo esse momento de transformação com o ressurgimento das cidades, dos comércios. Surge também esse novo grupo social que é a burguesia. E aí o que vai acontecer? As pessoas começam a ter contatos umas com as outras, porque antes, com os feudos, as pessoas viviam isoladas, cada um ali no seu feudo, produzindo seu alimento, não tinha contato. E aí eles começaram a abrir, né, esse contato uns com os outros. E aí nós temos aqui, ó, as feiras medievais, né, que eram locais de grandes negócios. Então, olha o tanto que ela expandiu pela Europa, as feiras. E aí vinham comerciantes de todo lugar, e aí isso fez com que refletisse naquele sistema feudal que ficava isolado num feudo, certo? E aí, gente, por hoje é só. Essa foi a primeira fase, né, da crise do sistema feudal, né, que é da Baixa Idade Média. Então, nós vimos que houve um crescimento populacional, né? Houve também novas técnicas agrícolas e isso fez com que aumentasse ainda mais a produção, né, agrícola. Aconteceu também a formação de feiras, né, por conta desse excedente de alimentos. Eles levavam para a feira para ver essa troca. Eles começaram a ter acesso ao comércio novamente, por conta das cruzadas que abriram o Mediterrâneo e também as rotas comerciais, inclusive a moeda. E houve um renascimento comercial e urbano. Por conta das feiras, nós tivemos o quê? Um crescimento dessas feiras, as pessoas começaram a morar nas feiras e essas feiras se transformaram em cidades. E essas cidades eram chamadas de burgos, e aí quem, né, morava nos burgos eram chamados de burgueses. E aí tá aí a origem, né, da famosa burguesia que vocês conhecem hoje em dia, ok? Então, gente, na próxima aula eu dou continuidade ao conteúdo, certo? E qualquer dúvida é só me procurar no fórum. Um abraço.